Olá, turma. Vamos então dar início ao nosso segundo assunto da disciplina de Materiais de Construção Civil 2. Vou fazer uma breve revisão do que vimos na última aula, na qual se define os aglomerantes como materiais que possuem propriedades ligantes, eles têm forma de pó, e quando misturados à água formam uma pasta que endurece por processos devido às reações químicas ou por simples secagem. São utilizados também para fazer a ligação entre os agregados, né, formando então um corpo sólido e coeso. Tem algumas vantagens ao se utilizar os aglomerantes, na qual ele promove a liga entre os agregados, formando então esse corpo sólido, de acordo com a sua dosagem e inversão, concede uma velocidade de resistência necessária para cada tipo de aplicação e também permite a trabalhabilidade adequada de concretos e argamassas. Como exemplos, eu citei a cal, o gesso e o cimento. Na aula passada, a gente abordou, então, a cal, né? E hoje o assunto será sobre o gesso, tá? Nós vamos conhecer, aprofundar o conhecimento sobre o aglomerante gesso. Aqui eu fiz um quadro, né, na qual se define a composição da pasta, da argamassa, do concreto e do concreto moderno. E os aglomerantes, eles podem ser quimicamente ativos ou quimicamente inertes. Com quimicamente ativos, é a cal, o gesso, o cimento, na qual eles podem ser tanto aéreos quanto hidráulicos. Aéreos, quando o endurecimento depender do ar, e hidráulico, quando o endurecimento depender da ação da água. Lembrando que os aglomerantes aéreos, quando endurecidos, eles não resistem satisfatoriamente à ação da água. Já os aglomerantes hidráulicos, eles resistem satisfatoriamente à ação da água, mesmo depois de endurecido. Como exemplo, né, nós temos o cimento, que depois que se seca, que se endurece, né, a argamassa ou concreto, mesmo entrando em contato com a água, eles vão ter uma resistência satisfatória, né, quando em contato com a água. E o gesso, né? O que seria o gesso? O gesso é o termo genérico de uma família de aglomerantes simples que é proveniente da calcinação da gipsita natural. Ele é constituído de sulfatos hidratados de cálcio em conjunto a um limite de até 6% de impurezas. Essas impurezas são a sílica, a alumina, o óxido de ferro, os carbonatos de cálcio e de magnésio, né? E ele é um aglomerante não hidráulico, ou seja, ele não resiste satisfatoriamente à ação da água depois de endurecido, tá? E ele é aéreo, pois depende do ar para que ocorra o seu endurecimento, certo? Ele é encontrado em todo o mundo. Países como França e Estados Unidos utilizam o gesso em grande quantidade, tá? Por quê? Porque lá a gipsita, ela é encontrada em grande quantidade também, né? Para produzir o gesso, precisamos, então, do minério gipsita. Já no Brasil, a predominância da gipsita é no Nordeste, tá? Nos estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e principalmente em Pernambuco. E essas impurezas que é encontrada na gipsita podem, então, interferir na cor, tá? Porque normalmente a gipsita, ela pode, geralmente ela é branca, tá? Mas pode ser que ela se encontre acinzentada, amarelada, rosada ou marrom. Isso devido às impurezas que são encontradas no minério. Aqui eu extraí essa reportagem no site Tem Sustentável, foi feita em 24 de junho desse ano, na qual fala que o maior fornecedor de gesso do Brasil é a Chapada de Araripe. Chapada de Araripe é encontrada em Pernambuco, tá? Lá são 174 indústrias de calcinação, mais de 700 indústrias de pré-moldado e 42 minas de gipsita, gerando mais de 14 mil empregos diretos, tá? E mais de 70 mil empregos indiretos, com um faturamento de 1,4 bilhão ao ano, que é uma indústria que proporciona uma grande riqueza, né, para o sertão. A região responde por 97% do fornecimento de gesso para todo o país e concentra 40% das reservas mundiais. Bastante interessante, né?
essa informação. E qual que é a norma que especifica o gesso? É a NBR 13.207 de 2017, tá? Para se atender às especificações, nós devemos recorrer a essa norma e atender às especificações quanto ao tempo de pega e módulo de finura, tá? O gesso para construção civil é comercializado em sacos de 40 quilos, tá? E quais são os principais ensaios que devem ser realizados? É o de composição química, o de granulometria, que é a finura, densidade aparente, tempo de início e fim de pega, resistência à compressão e dureza do material, tá? Esses ensaios eles devem ser realizados no gesso. Quanto à composição química, a NBR estabelece que a NBR 13.207 estabelece que o composto sulfato ele deve ser numa faixa de 50 a 55%, tá? E a NBR recomenda que seja um mínimo de 53%. Cálcio deve ser numa faixa de 35 a 39%. E a NBR recomenda que seja no mínimo 38% de cálcio. Já a quantidade de água, a NBR aconselha, né, que seja de 4,2 a 6,2% de água e um máximo de 1,3% de umidade. Quanto às propriedades mecânicas, os ensaios que são realizados, né, o de massa unitária, dureza e aderência, a NBR especifica que seja a massa unitária maior ou igual a 600 gramas por centímetro cúbico. Já a dureza, recomendável que seja maior ou igual a 20 newtons por milímetros quadrados. E já a aderência, que seja maior ou igual a 0,2 MPa, tá? Já a granulometria, ela, dependendo da peneira passante, do que passa, o gesso é classificado ou como gesso para fundição ou gesso para revestimento, tá? Se na peneira, com abertura de 0,29 milímetros, passar mais de 90% de material, né? Passar 90% ou mais que 90% de material, esse gesso ele vai ser classificado de gesso para fundição. O que é gesso para fundição? Gesso para fundição é utilizado na produção industrial ou artesanal de componentes pré-moldados de gesso, destinados à construção civil, como blocos e placas, ou elementos decorativos, como as sancas, as estatuetas, as imagens, tá? Com o gesso para fundição, são criados esses tipos de elementos, tá? Como os blocos, as placas, né? Elementos decorativos, as sancas, imagens, se utiliza desse gesso para fundição. Agora, se na peneira, com abertura de 0,21 milímetros, passar mais que 90% de material, né? Passar 90% ou mais que 90%, esse gesso será classificado como gesso para revestimento. Então, quanto mais fino for, né, o material, quanto maior a finura do gesso, ele vai ser utilizado, então, para revestimento, tá? E se ele for passante já na peneira de 0,29 milímetros, essa quantidade, né, grande, de 90% no mínimo, então ele vai ser utilizado para fundição. Esse gesso para revestimento, ele é utilizado em pré-moldados de gesso, em lajes, em molduras, em colunas de concreto, tá? Então, a diferença é essa, certo? E como que é a produção do gesso? Então, a gipsita, ela é extraída, tá? Com explosivos, né? São colocados explosivos, então a gipsita se rompe e esse material é levado para a britagem. Na britagem, esse material é separado e levado para ser realizada o processo de calcinação. Lá na calcinação, a gipsita ela é submetida a uma temperatura, tá? Na qual, então, a água ela vai evaporar, ela vai perder umidade nesse processo de calcinação. Nesse processo, ela perde a água de cristalização
obtendo-se o produto conhecido como gesso, ou seja, o gesso é o produto da desidratação parcial da gipsita. Essa aqui é a fórmula do gesso. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é a fórmula do gesso, tá? Cálcio, sulfato e água, né? Então, no processo de calcinação, a gipsita ela vai perder uma certa quantidade de água, tá? E vai ficar em forma de pó, tá? Porque depois de passar pelo processo de calcinação, esse material ele é moído, depois ele é armazenado e ele é ensacado, então, né, nos sacos de 40 quilos, que vai ser protegido da umidade e aí vai ser, então, vendido, né? Vai o destino final, que é para a obra, para a construção civil. Então, vocês já se perguntaram por que que o gesso endurece quando ele é misturado à água? É bem simples, tá? O gesso, quando misturado à água, ele começa a endurecer devido à formação da malha imbricada. O que que significa essa malha imbricada? Que são esses finos cristais aqui, que eles são de sulfato, tá? Então, quando a água entra em contato com o sulfato, ele vai ser hidratado e ele vai formar essa malha de cristal. Essa malha imbricada significa que são esses cristais sobrepostos, tá? E eles, quando se sobrepõem, eles vão formar essa malha e aí, então, vai endurecer aquele material. Esse processo é chamado de cristalização, tá? Então, por que que o gesso em pó, quando misturado à água, ele se endurece? Por quê? Porque o gesso ele tem o sulfato, certo? Na sua composição. Esses sulfatos, eles são hidratados, né? Quando entram em contato com a água. Então, eles vão se expandir, vão formar esses cristais. Esses cristais vão ficar sobrepostos, vai formar essa malha e vai, então, formar o quê? Um endurecimento do gesso, tá? E todo esse processo é chamado de cristalização. Assim como os aglomerantes, os outros aglomerantes, ele continua a endurecer num processo que pode durar semanas. A velocidade de endurecimento da massa de gesso depende de fatores como temperatura e tempo de calcinação, que eu vou explicar melhor no próximo slide, quanto à finura, tá? Por quê? Porque a finura dos grãos é responsável pela aceleração da pega em função da maior superfície específica que tem disponível para hidratação, tá? Então, quanto mais fino o material, mais vai ter uma superfície maior, né? Para receber, então, essa hidratação, tá? E também depende da quantidade de água de amassamento. Quanto mais água adicionar no gesso, mais demorado, mais lento vai ser o tempo de pega, tá? E a presença de impurezas também interfere no início de pega do gesso, porque a presença de impurezas, que é comum, né, até 6%, faz com que haja uma grande diminuição na velocidade de endurecimento desse gesso. Então, quanto mais impurezas tiver, mais lento é o tempo de pega. E os aditivos também podem ou acelerar ou retardar o tempo de pega. Cola, serragem fina de madeira, sangue e outros produtos de matadouro são adicionados a uma quantidade de 0,1 a 0,5%, tá? Isso o quê? Para retardar o tempo de pega do gesso, tá? Então, vai depender da necessidade da situação, tá? Se você quiser retardar, se for preciso retardar, você adiciona algum certo tipo de aditivo, como cola, serragem, sangue. E, por outro lado, se você quiser acelerar o tempo de pega, você pode adicionar substâncias como sal de cozinha ou até mesmo o gesso hidratado, tá? Quanto à temperatura e tempo de calcinação, que eu falei no slide anterior, no primeiro item, dependendo da temperatura, o gesso ele vai ser hidratado, ele vai ser anidrita do tipo 3 ou anidrita do tipo 2, tá? O que que seria isso? Se ele é colocado até 150 graus, né, na calcinação, se a calcinação ocorre a 150 graus, ele vai ser, a gipsita vai ser hemidratada, tá? Que vai ser um gesso, vai ser criado, então, né, o produto final, que é o gesso, de pega normal.
Se a temperatura de calcinação variar de 150 a 250 graus Celsius, vai ser, então, produzido um gesso de pega rápida, que vai ser a anidrita do tipo 3. Agora, se a calcinação ocorrer de 400 a 450 graus, vai ser formado a anidrita do tipo 2, que vai ser, então, criado um gesso do tipo de pega lenta, tá? O gesso da construção, ele é obtido pela calcinação da gipsita, como a gente já viu, e tem como seu principal constituinte o hemidrato, tá? Quando ele é aqui hemidrato, vocês podem observar que a água ó, é 1/2, ou seja, 0,5 a composição de água, tá? E aí, quando é em contato com a água, ele vai formar o didrato, ele vai de hemidrato, que esse gesso aqui, pessoal, é o gesso comum. Esse hemidrato é aquele tipo de gesso mais usual na construção civil, tá? No processo de calcinação, a gente viu que a fórmula é essa aqui, ó. 2H2O, certo? Lá no processo de calcinação, ele vai perder 1,5 de água, tá? Que ele vai se tornar hemidrato. Esse é o tipo de gesso mais usual, o mais comum, né, o mais utilizado na construção civil. Então, ele vai se calcinar, né, e vai perder água, e vai ficar apenas com 0,5 H2O, tá? E vai ser hemidrato. Quando ele em contato com a água, ele vai receber 1,5 de água, tá? E aí ele vai formar novamente o dihidrato, tá? Então ele já era dihidrato quando ele era gipsita. Quando ele sofre o processo de calcinação, ele perde 1,5 de água, tá? E aí ele vai ser hemidrato. E lá na construção, por exemplo, você vai hidratar novamente ele, né? Que ele vai ser aquele pó que você precisa formar a massa, você vai adicionar a quantidade necessária de água, né? De acordo com a norma técnica. E você, querendo que ele fique de hidrato novamente, é adicionado, então, 1,5 de água. Esse é o gesso mais usual, tá? E o tempo de pega, ele varia do tipo de gesso. Por exemplo, o gesso para fundição. O tempo de pega dele, de início, é menor ou igual a 10 minutos, tá? E o fim de pega é menor ou igual a 20 segundos. Quando o gesso é para revestimento e ele possui aditivos, normalmente a pega dele, o início, né, de pega é maior, desculpa, é menor ou igual a 10 minutos. E o fim de pega é maior ou igual a 35 minutos. E quando o gesso é para revestimento, mas não possui aditivos, o tempo de início de pega é maior ou igual a 4 minutos e o fim de pega é maior ou igual, é menor ou igual a 50 minutos, tá? Que vocês podem ver, ó, quase 1 hora de pega aqui, ó, de fim de pega, quando tem aditivos, né? Que no caso pode ser o aditivo retardador, né? Para demorar tanto tempo. Alguns outros aditivos retardadores de pega, desculpa, podem ser citados, né, que é o citrato de sódio, o bórax, os fosfatos, a caseína, o sabão, a gelatina, tá? Os aditivos retardadores alteram não só a pega, como também algumas outras propriedades do material, tá? Interferindo até mesmo na resistência. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que relaciona o tempo de pega com a relação de água e gesso, tá? Aí vocês podem observar o seguinte, quanto maior a relação de água e gesso, mais lento, tá? É o tempo de pega, tá? Se a relação de gesso é menor, ó, o tempo de pega também vai ser menor, tá? E quanto maior o tempo quanto menor a relação água e gesso, maior será o tempo de pega, tá bom?
E onde são aplicados o gesso na construção civil? Com certeza vocês já ouviram falar do drywall, vocês já conhecem o drywall, tá? Que são as placas de acartonado para forros e divisórias. Vocês podem ver aqui, ó, a montagem dessas placas, tá? Tanto para divisórias, tá? Que são utilizadas também para forros, para revestimento de alvenaria, tá? Aqui vocês podem ver, ó, não precisa nem de ser chapiscado o tijolo antes de receber a camada de revestimento. O gesso, ele tem muitas vantagens, tá? Nessa vantagem aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, por exemplo, nós podemos citar a vantagem da inexistência, que não é necessário, né, receber um chapiscamento, um chapisco aqui nessa alvenaria para poder receber o revestimento. O gesso, ele facilita esse trabalho. Também são fabricados os blocos para execução de divisórias, tá? Também em gesso. Ornamentos, tá? Aqui são molduras de gesso. Aqui são painéis, né? Então, o gesso, ele tem inúmeras funções. Quais são as vantagens? Eles aderem muito bem ao tijolo, à pedra e ao ferro. Por isso, né, aqui, ó, aderem muito bem ao tijolo. Por que então não foi chapiscada aquela alvenaria que eu acabei de mostrar? Porque já tem uma aderência muito boa do gesso com tijolo. Então, fica aí sendo desnecessário chapiscar, né, aquela alvenaria. Proporcionam também excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico, porque o gesso é considerado isolante térmico e acústico natural. Então, é possível fazer uma parede de gesso acartonado, por exemplo, com um isolamento acústico muito superior do que paredes e tijolos, tá? São impermeáveis ao ar, tá? Eles apresentam consideráveis resistência ao fogo, têm uma elevada plasticidade, são leves, né? Comparado à alvenaria comum de tijolo, o gesso ele é bem mais leve, tanto as paredes como divisórias e peças de gesso são mais leves do que peças feitas de outro material e podem ser usadas em apartamento sem alterar a estrutura. Tem facilidade de manuseio para execução de detalhes, tem rapidez de aplicação, recebe bem todos os tipos de pintura e acabamento, e sua manutenção é bem simples, basta passar um pano úmido e sabão de coco, tá? Então, a gente pode ver inúmeras vantagens, né? Obter inúmeras vantagens quando se optar pela utilização do gesso. No entanto, tem algumas desvantagens também, que eles possuem boa aderência com tijolo, como eu falei aqui, com tijolo, com a pedra e com ferro. Já com a madeira, o gesso ele não tem boa aderência, tá? E eles também não são adequados para aplicações exteriores. Por quê? Porque eles podem se deteriorar, tá? Em consequência do contato com a água, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Caso tenha surgido alguma dúvida, vocês podem me procurar no grupo do WhatsApp. Se ficou algo que não ficou teve algo que não ficou muito esclarecido e quiserem que tenhamos um contato em tempo remoto, é só vocês me solicitarem que a gente marca, tá? Uma aula online em tempo remoto para tirar essas dúvidas, tá? E tenham um bom final de semana.